Bom dia, amados, graça e paz. Um ótimo sábado para você e família. Hoje, nosso café devocional, nós vamos falar sobre mudança de mentalidade. Queria que você prestasse muita atenção nesse tema, é algo que está muito na atualidade. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Vem comigo. Glória a Deus. Essa palavra sobre mudança de mentalidade, né, esse tema de mudança de mentalidade, está um tema muito falado ultimamente. Nós temos visto que cada dia que passa tem crescido essa questão dos coaches, né? Nós temos visto isso sendo disseminado assim de forma muito acelerada nas redes sociais, nos outdoors da estrada, né? E o que é o coach? Coach é o treinador, é a pessoa que potencializa, é a pessoa que capacita alguém para um determinado fim ou uma determinada profissão. Dentro da doutrina dos coaches, eles têm algo bem interessante que eles falam sobre mindset, que é a mudança de mentalidade. E a primeira vez que eu ouvi um coach falar sobre isso, eu falei, nossa, ele está falando de algo já tão antigo, de algo que eu já sabia há muito tempo. Por quê? Porque Paulo fala isso à igreja de Roma. Querido, entenda bem, a igreja de Roma era uma igreja, digamos assim, forte, porque Roma era a maior capital do mundo, Roma era a maior cidade do mundo, Roma dominava sobre o mundo, né? Eles tinham uma visão de serem superiores e de dominarem, né, de alargar as estacas deles e de levar a cultura, disseminar a cultura e dentro dessa confusão, digamos assim, né, desse grande capitalismo nascendo ali em Roma, há uma semente que cai naquela terra e começa a germinar, que é a semente de Jesus Cristo, a igreja de Jesus, começa dentro do coração de Roma, nascer uma igreja poderosa, uma igreja viva, uma igreja cheia da presença de Deus. E Paulo começa a instruir essa igreja através de cartas. E uma das suas epístolas, à igreja de Roma, Paulo fala da necessidade dos romanos mudarem a sua mentalidade. Eles precisavam ter uma mentalidade diferenciada para que Deus pudesse manifestar no meio deles. Entenda bem o que acontece aqui. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo de número 12. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo está falando a uma igreja dentro da maior potência mundial. Com toda certeza, havia ali muitos cristãos, né, de nacionalidade romana. E como todo povo, como todos os povos do mundo, eles herdam a religião e herdam a cultura. E Paulo começa a dizer, olha, para que vocês comecem a viver o sobrenatural de Deus, para que vocês, né, entendam a vontade de Deus, vocês precisam renovar a mente de vocês. Porque aqueles homens que haviam se convertido ao evangelho, eles estavam acostumados com uma cultura totalmente diferente. Eles estavam acostumados a um ambiente religioso diferente. E agora eles se convertem a Cristo Jesus, vêm para a comunidade cristã e eles precisavam de ter uma renovação de mente. Porque tudo, querido, tudo na sua vida está aqui. Inclusive, muitas coisas que te impedem de vencer. Muitas crenças, muitos pensamentos que estão aqui que impedem você de galgar coisas superiores e maiores. Por isso que lá no coach eles falam sobre mindset, uma mudança radical na mente. E por isso que Paulo fala, olha igreja, para que vocês possam experimentar das coisas espirituais, a mente de vocês tem que mudar. Olha, a questão da mente e da mudança de mente, de visão é tão importante, que lá no livro de Êxodo, quando Deus vai escolher alguém para se tornar, né, o instrumento dele para libertar o povo de Israel do Egito e levar o povo para uma terra que manava leite e mel, quem Deus usa? Deus usa Moisés. E eu pergunto para você, havia tantas pessoas naquele lugar, por que Deus vai escolher logo Moisés, que foi criado com Faraó, que tinha vínculo, né? Tinha vínculo com a filha de Faraó, porque foi a mãe dele, né? Não a mãe biológica, mas era a mãe de Moisés, né? Foi criado junto com o sucessor do trono.
Então por que Deus vai usar logo Moisés? Podia usar qualquer outra pessoa do meio do povo. Porque Deus, ele é poderoso sim, querido. Ele é poderoso, ele é transformador, né? Tem toda aquela questão que Deus prepara Moisés, levando Moisés para o deserto, né? Fazendo com que Moisés conhecesse Jetro. Tem todo, né, um preparo nesse momento, todo um processo. Mas Deus começa a usar Moisés por causa de quê? Porque Moisés tinha uma mentalidade de príncipe. A visão de Moisés não era a visão do povo, uma visão de escravo, mas a visão dele era uma visão de rei, uma visão de líder, uma visão de liberdade. O povo não, o povo estava acostumado a viver, né, na escravidão. Eles até sonhavam, até desejavam, mas no primeiro empecilho, na primeira dificuldade, a gente vê isso de forma muito clara, quando eles saem no deserto, na primeira dificuldade, o que eles desejam? Desejam apedrejar Moisés, desejam retornar para o Egito. E a Bíblia conta na trajetória, né, dos anos que o povo passou no deserto até chegar à terra que manava leite e mel, inúmeras vezes eles desejaram voltar para o Egito. Por quê? Porque a mentalidade deles era pequena. Eles não tinham uma mentalidade de rei, de líder, para ser livre. A mentalidade deles era, aqui tá bom, né? Se eu tiver aqui o arroz e o feijão para comer, tá tudo muito bom, amém, amém. Se o trabalho for até 12 horas de trabalho, 18, 20, 30 horas de trabalho, tá bom, tá tudo ok. Por isso que Paulo fala, é necessário que a mente da igreja ela seja transformada. Os romanos olhavam para os outros povos com um olhar de superioridade. Os romanos estavam acostumados a viver no meio de muitos deuses, no meio de muita idolatria. Ser cristão era um problema. Eles tinham que romper com toda essa cultura. E imagine só, há toda uma questão familiar envolvida, há toda uma questão econômica envolvida. Agora, eles eram de certas empresas, certos trabalhos e não poderiam mais adorar aqueles deuses, não poderiam mais reverenciar aqueles deuses. A família muitas vezes não ia aceitar. Então, a primeira coisa para que eles pudessem vencer era terem uma mente transformada. Querido, a primeira coisa que você precisa ter para você vencer qualquer coisa na sua vida é você ter uma mente transformada. A sua mente não pode ser mais uma mente escravizada pelo pecado, uma mente mais escravizada pelos problemas, uma mente de escravo. Como é que o escravo olha? O escravo não tem perspectiva, o escravo não tem sonhos. E quando sonha, os sonhos são medíocres, são pequenos. Deus te chamou, querido, para coisas superiores, para coisas grandiosas. Jesus falou aos seus discípulos, olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, e eu não vou limitar vocês não, vocês vão fazer obras ainda maior. Querido, Deus tem coisas grandiosas, mas sabe o que nos para? Sabe o que te para? Muitas vezes a sua mente. A sua mente que diz para você que você não é capaz, a sua mente que diz para você que você não pode ter esse emprego, que você não pode voltar a estudar. Tudo isso está aqui, ó. Se você começar a vencer isso aqui, dizer, não, negativo, eu posso voltar a estudar sim. Não, negativo, eu posso ter esse trabalho sim. Não, que isso, eu vou conseguir vencer sim. Então, quando você começa a vencer o seu próprio eu, colocando Deus na sua frente, colocando a palavra como direção, porque a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E querido, então quando você coloca a palavra de Deus na frente, quando você muda a sua mentalidade, não tem para ninguém. Você arrebenta, você conquista, você vence, porque você é de Deus. Não deixe que ninguém limite você, que ninguém que esteja à sua volta diminua você ou que pare você. Nem permita que a sua mente te vença. Vença a sua mente, vença as suas crenças, vença a visão de escravidão que o diabo quer colocar dentro de você, para que você possa viver coisas superiores e maiores para a glória de Deus. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que está comigo nesse café devocional. Que a tua graça, Senhor, que a tua presença, que o teu Espírito, Senhor, que a plenitude da tua graça, meu Pai, esteja sobre essa vida, meu Pai. Trazendo a restauração, o fortalecimento, trazendo, meu Pai, para essa pessoa o avivamento, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus,
que toda mentira do inimigo, meu Pai, na mente dessa pessoa, dizendo que ela não é capaz, dizendo que ela não pode vencer, dizendo que ela vai, Senhor, morrer pobre, que ela vai continuar mendigando, Senhor, que ela não tem capacidade intelectual ou espiritual para vencer certos problemas e adversidades, Senhor, em nome de Jesus, muda a mentalidade dessa pessoa agora, meu Pai. E traz para essa pessoa uma mentalidade, Senhor, de renovação, uma mentalidade transformadora, Senhor, para que essa pessoa ela tenha capacidade, Deus, de vencer todas as adversidades. E eu tenho certeza que essa pessoa ela vai galgar coisas superiores e maiores a cada dia mais e mais. Meu Deus, em nome de Jesus, tira toda prisão na mente, Senhor. Toda prisão do sentimento no espírito, traz libertação para a mente dessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vá em busca dos seus sonhos. Não desista. Mude a sua mente e viva o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Até amanhã, domingo, ceia do Senhor. Vai ser um tempo precioso na presença de Deus. Shalom.